Hoje vamos conversar sobre uma emergência médica em que o tempo é um dos fatores cruciais para determinar se o paciente vai ter um desfecho positivo ou não. Bem, na aula de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o acidente vascular cerebral e o tratamento com a alteplase. Mas antes, deixe um like no vídeo para fortalecer o canal e se inscreva para continuar apoiando os nossos conteúdos. Então, sem mais, vamos para o vídeo. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Jefferson Santos e vamos conversar um pouquinho hoje sobre o AVC. Bem, primeiro a gente tem que entender, e uma das perguntas que eu mais ouço falar é a diferença entre AVC e AVE. Qual o termo mais utilizado, qual que devemos utilizar? Bem, os dois termos estão corretos, né? Tanto o AVC quanto o AVE, só que eles falam sobre estruturas cerebrais diferentes. Quando a gente fala de acidente vascular encefálico, a gente fala sobre todo o encéfalo. Isso vão desde, por exemplo, o bulbo, ponte, o tronco encefálico e também o cérebro. Já quando a gente fala em AVC, ou acidente vascular cerebral, a gente não menciona e não faz parte disso essas outras estruturas, como ponte, tronco e bulbo, é só o cérebro. Então, escolher o termo entre AVC e AVE depende de onde está acontecendo, por exemplo, esse AVC. Mas, no geral, a gente fala AVC, a gente fala geralmente AVE, né, que é o encefálico, porque essa isquemia ou, por exemplo, o sangramento, ele pode acontecer em qualquer parte do cérebro, tá? Ou do encéfalo, no caso. Então, não existe uma determinação, assim, uma nomenclatura mais correta. Então, tanto faz para usar o AVC ou usar o AVE, mas, claro, tem essas pequenas divergências, né? O AVC, ele está ali dentro do AVE, então o AVE é como se fosse a denominação maior, guarda-chuva, e abaixo do AVE a gente tem o AVC, tá? Mas qualquer um dos dois termos é correto. Então a gente tem alguns tipos de AVC, eu vou sempre ficar repetindo AVC também, porque é um dos termos mais comuns que a gente utiliza, tá? Então existem vários tipos de AVC que a gente pode descrever. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o AVC isquêmico, até porque senão vai ficar uma aula gigantesca, esse não é o objetivo. Mas a gente tem o AVC isquêmico, a gente tem o AVC isquêmico transitório, e a gente também tem um AVC hemorrágico, também tem outros tipos também, e subtipos ali dentro de cada uma dessas categorias, tá? Então, passando bem rápido por cada um, o AVC isquêmico é quando tem um êmbolo ou um trombo que bloqueia uma artéria e aí impede o fluxo de sangue para aquela região do cérebro, e aí essa parte ela acaba entrando em isquemia. O AIT, ele tem um trombo ali, talvez uma artéria menor, e aí faz uma região de hipóxia naquele momento, mas ele é rapidamente quebrado e dissolvido, esse trombo, e aí essa área ela pode não ficar ou não fica com nenhuma sequela. Então geralmente o AVC isquêmico transitório, ele não tem nenhuma sequela. E a gente tem um AVC hemorrágico, que ao invés de ter um trombo, a gente tem um rompimento de uma artéria cerebral, e aí causa um aumento do volume ali dentro do cérebro por causa do aumento de sangue, né? Porque a gente vai ter uma artéria liberando sangue dentro da calota craniana. Então a gente tem esses três tipos. O isquêmico, que é quando tem a hipóxia, e o hemorrágico, que é quando tem, literalmente, a gente vai ter no hemorrágico o sangramento dentro do cérebro, tá? No isquêmico dá para se fazer, então, transformação hemorrágica, então dá para iniciar com um AVC isquêmico e depois acabar transformando e ocorrer o sangramento. E no AVC hemorrágico, pode-se fazer também um evento chamado de vasoespasmo, mas hoje a gente não vai conversar sobre ele. Hoje o foco vai ser o AVC isquêmico, tá? Então, como eu já mencionei anteriormente, ele vai ocorrer quando tem um bloqueio em alguma artéria cerebral, ou ali no polígono de Willis, aquelas artérias principais que irrigam todo o cérebro, ou em artérias menores. E aí a gente tem várias nomenclaturas para o AVC isquêmico, tá? Ele pode ser trombótico, ou seja, ele partiu ali da artéria da carótida, por exemplo, formou um trombo
e aí se alojou. Ele pode ser embólico, a gente tem um trombo ali, porque o paciente, por exemplo, tem uma fibrilação atrial, e aí tem um trombo no átrio esquerdo, e aí, consequentemente, esse trombo pode se deslocar do coração e ir para alguma artéria cerebral e bloquear essa artéria, daí a gente chama esse evento isquêmico de embólico. Tem embolia gasosa, que é com gás, gordurosa, que é com, por exemplo, célula com lipídio, mas a gente vai aqui falando especificamente, por exemplo, sobre coágulo. Então, o trombótico geralmente é quando ocorre o trombo formado após as carótidas, né? E o embólico é quando o trombo está ali formado, por exemplo, na cavidade do coração, por exemplo, no átrio esquerdo ou no ventrículo esquerdo, e aí forma esse êmbolo e bloqueia a artéria. Então, na hora que ele bloqueia a artéria, dependendo de qual artéria foi bloqueada, a gente vai ter os principais déficits relacionados ao AVC. Também tem o AVC lacunar, que são AVCs menores, né, que tem sequelas menores, e também o grande problemático AVC maligno, que é quando ocorre uma formação de um trombo que ele é grande e ele bloqueia uma artéria que é grande, por exemplo, a artéria cerebral média, que irriga ou o lado esquerdo ou o lado direito, e acaba fazendo uma isquemia de todo o lado cerebral, de todo um lado esquerdo, um lado direito. E esse, ele é o AVC mais grave. Por quê? Porque acaba levando à hipóxia e à isquemia de uma região muito grande, uma massa encefálica muito grande, que é praticamente o hemisfério inteiro. E aí, consequentemente, a pessoa tem grandes sequelas, né? Enfim, como heminegligência, hemiparesia, né? Assim, totalmente a sensibilidade de um lado, o movimento de um lado, visão. E além disso, também tem a problemática de que, fazendo um AVC maligno, e essa área, se ela não for tratada rapidamente, por isso que a gente fala no tempo, né? Se essa isquemia não for tratada rapidamente ali dentro do prazo estabelecido, esse tecido cerebral que isquemiou e que acabou morrendo, ele vai formar um processo inflamatório naquela região. E aí, consequentemente, a gente vai ter formação de edema e inchaço, que pode acabar também herniando o outro lado saudável, e aí acabar levando o paciente a óbito. Então, até mesmo um desses tratamentos para um AVC maligno, por exemplo, que está fora ali da janela de trombólise, é fazer a craniectomia descompressiva devido a esse processo inflamatório e ao inchaço cerebral que vai ter por causa do tecido que literalmente morreu, tá? Então, o AVC maligno, ele é maligno devido à extensão da isquemia, tá? Mas, obviamente, outros tipos de AVC podem pegar artérias menores e os danos serem menores, o prognóstico seria melhor que, por exemplo, no AVC maligno, que pega todo um lado, por exemplo, tá? Então, sobre os sintomas do AVC, depende muito, assim, da área atingida, né? Como falei, pode ter paresia, heminegligência, monoparesia, pode ter déficit hemissensitivo, né? Perder a sensibilidade em um dos lados do corpo, pode ter perda de campo visual, perda de um dos campos visuais, diplopia, disartria, vai ter aresia de rima, né? A queda do lábio, o nistagmo e, em alguns casos também, dependendo da gravidade, também pode ocorrer a perda de consciência, tá? Então é sempre bom que a aparecendo qualquer um desses sintomas, que seja entrado em contato com a emergência médica o mais rápido possível. Por quê? Porque não é porque foi feito, que aconteceu o AVC, que ele não pode ser revertido. A gente tem uma janela de tempo para conseguir tratar esse paciente. Então, quanto mais rápido a gente visualiza quanto mais rápido a gente atende esse paciente com AVC, mais chance ele tem de se recuperar e desenvolver o mínimo de sequela possível, tá? Como mencionei anteriormente, então tem esses vários tipos de AVC. Aqui eu vou mostrar aqui a estrutura, né, do polígono de Willis e por que uma AVC, um êmbolo nessa região é tão grave, porque ele pega todo um hemisfério cerebral, né, que tem as principais artérias, né, tem a artéria vertebral, tem a artéria basilar, a artéria cerebral posterior, a artéria comunicante, a artéria cerebral média,
a artéria cerebral média é uma das que mais tem, por exemplo, formação de trombo, e as que mais graves, né? Os AVCs mais graves, por exemplo, é uma AVC ali, de artéria cerebral média também, tá? Um AVC não, um trombo de artéria cerebral. E dentro desse AVC maligno, como eu já mencionei, né, até tem uma foto de uma tomografia mostrando como é que é a severidade do processo, mas a gente tem uma injúria cerebral muito severa. Como mencionado, a gente pode perder um lado inteiro, pode inclusive desenvolver negligência, né? O paciente simplesmente não se dá conta de que um lado do corpo dele existe, né? E a depender se vai pegar o hemisfério dominante ou não, a gente ainda tem uma maior gravidade, né? Então, ele tem essa injúria pela isquemia, e aí o processo de morte celular depende de várias coisas, né? Mas primeiro tu tem a parte isquêmica, tem a liberação excessiva de glutamato, começa a ter, por exemplo, a formação de espécies radicais de espécies reativas de oxigênio que vão acabar degradando também as membranas celulares ali na região da região isquêmica, e aí, consequentemente, é chamado, quando a gente sempre tem necrose, quando a gente sempre tem apoptose em alguma região do corpo, o que vai acontecer? A gente vai trazer e chamar células do sistema imunológico. Então, vai começar a aumentar a permeabilidade para as células do sistema imunológico e, consequentemente, a gente vai ter a neuroinflamação. E a neuroinflamação vai ser responsável ali por degradar aquele tecido cerebral que foi destruído, mas também vai ser responsável por aumento do edema, aumento do inchaço cerebral, aumento da pressão intracraniana e, consequentemente, depois aumenta a pressão intracraniana. Se não for feito nada, esse paciente pode acabar indo a óbito por herniação, né? Por pressionar os tecidos adjacentes e saudáveis, e aí, consequentemente, essa parte que não foi afetada pelo AVC vai acabar sofrendo também, e aí esse paciente acaba indo a óbito por isso. Então, um desses tratamentos para o AVC maligno, como mencionado, para evitar esse edema, esse inchaço cerebral, é fazer a craniectomia descompressiva, que aí tira um pedaço do crânio e deixa esse cérebro expandir, deixa o edema expandir para diminuir a pressão intracraniana. Basicamente, o mecanismo do AVC maligno é esse. E aí a gente vai partir rapidinho assim pelas causas, mas as principais causas sempre é hipertensão, é a principal correlação à hipertensão, a aterosclerose, né? Então, artérias têm menos elasticidade, tem deposição de placa, principalmente a artéria cerebral, a artéria vertebral, elas podem ou formar trombos ali, ou mesmo ir sendo ocluídas por essas placas, e aí, consequentemente, diminuindo o fluxo sanguíneo, favorecendo a sua oclusão ou ativação de trombo, por exemplo. O diabetes também, super importante, né? Porque o diabetes, além de aumentar a pressão arterial, ele está muito ali relacionado à hipertensão. Ele também pode causar esses distúrbios metabólicos como um todo e aumentar a deposição da formação de aterosclerose e aumento da pressão arterial, então ele é bem correlacionado. A fibrilação atrial, ele é um dos que pode causar mais formação de êmbolo ali no coração, como mencionado, né? Porque aí fica um pouco de sangue ali no átrio, que não é bombeado, esse sangue parado, em estase, pode formar um coágulo, e se esse coágulo sai do átrio, passa para o ventrículo, se ele, enfim, pegar ali a artéria carótida, ele acaba indo para o cérebro e acaba formando um êmbolo. Então, a fibrilação atrial é uma doença que precisa ser tratada para que o paciente não forme esse êmbolo e também tenha o menor risco de ter esse tipo de AVC. Alguns tumores de átrio, como mixoma, também favorecem a formação de trombo dentro do átrio, e aí, consequentemente, pode haver também a formação de êmbolo, insuficiência cardíaca e distúrbios de coagulação no geral, ou seja, a hipercoagulabilidade também pode ser um fator que desencadeia, pode aumentar a chance de desenvolver algum tipo de AVC. Claro, então todos esses fatores combinados, eles vão aumentando o grau e a chance de desenvolver formação de trombo e, consequentemente, o risco cardiovascular, tá? Por isso que as doenças cardiovasculares no Brasil são as doenças que mais matam no Brasil, né? Porque elas podem tanto causar infarto, como pode causar uma AVC, como pode isquemiar, por exemplo, braço, perna. Isso depende de qual artéria está sendo ocluída, tá tudo bem?
mas esses êmbolos, e esses trombos e essas doenças correlacionadas, elas podem atingir várias partes do nosso organismo. E o tratamento que a gente tem hoje para AVC isquêmico, dentro da janela, assim que chegou, tá ali dentro das primeiras 3 horas, 3, 4 horas, dependendo do protocolo que tá lá, a gente vai verificar o paciente se ele tem status para fazer, se tem indicação para fazer, porque é um medicamento extremamente caro, que é a alteplase, né, que ele é um ativador do plasminogênio tecidual. Então ele vai lá no plasminogênio tecidual, vai transformar esse plasminogênio em plasmina, e a plasmina vai degradar a rede de fibrina. Então ele vai forçar aquele trombo a se dissolver, ele vai dissolver aquele trombo que está ocluindo aquela artéria e deixar repassar o fluxo de sangue para aquela região. E aí a gente pode utilizar esse medicamento. E esse medicamento ele tem uma indicação de ser utilizado em até, independendo dos protocolos, até 4 horas e meia após o ictus, né, após o evento inicial. Após esse tempo, o risco, o benefício ele é muito reduzido, né, o paciente vai ter maiores déficits, e também tem o risco de, por exemplo, fazer transformação hemorrágica, né, já que esse é um dos efeitos colaterais da alteplase, tá. Então, a utilização da alteplase nessa emergência, ela é extremamente crucial para evitar o máximo de dano neurológico possível, desde que seja feito dentro da janela dessas 4 horas e meia, tá? Que isso diminui a chance de danos neurológicos. A meia-vida da alteplase é super curtinha, né? De 5 minutos, mas ele é contraindicado em pacientes com risco de hemorragia, ou que tiveram, por exemplo, AVC hemorrágico recentemente, pelo risco de sangramento, já que ele é um agente fibrinolítico, né? Ele vai quebrar esses coágulos, e aí, consequentemente, se o paciente tem eventos hemorrágicos, ele pode sangrar em outras regiões, tá? E por isso que esse é um dos efeitos colaterais dele. O paciente pode fazer o alteplase e, consequentemente, dissolver o trombo, mas fazer uma hemorragia secundária à dissolução do trombo. A dose recomendada, no geral, é de 0,9 miligrama quilo, sendo a dose máxima de 90 miligramas. Daí tem que monitorar o paciente, monitorar a pressão arterial para não deixar subir muito também, por esse risco. Então é sempre o paciente está no hospital, monitorizado, fazendo esse medicamento, tá? Ele é um medicamento de uso exclusivo hospitalar, e assim, uso exclusivo hospitalar e super caro, inclusive. E ele tem geralmente 8 horas de estabilidade depois que ele foi reconstituído, né? Porque nem sempre a gente consegue utilizar toda a ampola. É uma ampola de, geralmente tem as ampolas de 50 miligramas, se eu não me engano, de 20 miligramas, que são as apresentações disponíveis no Brasil. E aí, como ele é feito por quilo, até 90 miligramas a gente pode fazer por um paciente, tá? Como mencionado, os efeitos adversos já mencionei, né? A questão do sangramento, pode ter essa transformação hemorrágica, tem um angioedema, pode fazer anafilaxia, né? Paciente alérgico à fórmula, e também pode desenvolver febre, e como mencionei, é super importante monitorar a pressão arterial. Pois bem, gente, essa era a aula de hoje. Gostaria de agradecer por todos que acompanharam. Eu vou voltar agora com uma sequência maior de aula para vocês. Agora estou no cenário de férias e agora estou conseguindo publicar novos conteúdos para vocês, tá? Um forte abraço a todos. Se gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. E o próximo vídeo da série a gente vai falar um pouquinho sobre o AVC hemorrágico. Bem? Então, até mais. Tchau, tchau, gente.